Olá, tudo bem? Eu quero lhe agradecer pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. Hoje nós vamos conversar a respeito de alta performance. E alta performance, o conceito que eu divido aqui, compartilho aqui com vocês de alta performance é não se conformar em ficar na média, não se conformar com a mediocridade, não se conformar em fazer aquém do que você pode fazer. Mas isso em vários sentidos. Eu acredito que uma pessoa de alta performance, ela é uma pessoa que tem isso como uma filosofia de vida. Ela não se conforma em dar aquém do que ela pode. Ela não se conforma em ser uma pessoa aquém do que ela pode ser, tanto no desenvolvimento pessoal como no desenvolvimento profissional. E acredito que, em primeiro lugar, como desenvolvimento pessoal. E para falar sobre isso, eu convidei uma pessoa que é muito especial. Eu sou fã dela. É a filósofa Lúcia Helena Galvão, que vai compartilhar com a gente atitudes, estratégias que são importantes para caminhar em excelência. E por que caminhar em excelência? Eu recebi uma pergunta há pouco tempo de uma pessoa falando assim: Carla, eu não sou uma pessoa de alta performance, eu quero ser feliz. Mas uma das necessidades humanas é de crescimento pessoal. E quando você sente que isso está acontecendo na sua vida, eu acredito que é um ponto muito favorável, um fator muito favorável para alcançar essa satisfação que a gente deseja para uma vida melhor, para uma vida mais feliz, mais extraordinária. E eu tenho a grata satisfação, então, de ter aqui nos estúdios da VMV TV a Lúcia Helena. Prazer em recebê-la. Prazer. Muito obrigada bom ter pelo você convite. aqui. Olha, a gente está transmitindo aqui na VMV TV e você pode mandar suas perguntas aí no chat do programa. E aqui o pessoal nas redes sociais também pode mandar. A gente está aqui compartilhando para que mais pessoas possam escutar um pouco o nosso bate-papo aqui. Professora, eu te chamo professora Lúcia, filósofa Lúcia. Eu queria que você começasse esse nosso bate-papo falando a respeito de rotina matinal. O que você considera importante para a pessoa começar bem o dia, começar o dia energizada? Uma coisa que é interessante, que hoje nós conhecemos muito pouco, nos achamos muito tecnológicos, mas nós perdemos os elementos básicos da tecnologia de vida. Nos romanos, por exemplo, que é uma civilização, digamos assim, clássica, um pouco mais próxima de nós, eles tinham todo um protocolo administrado pelos paterfamílias de como começar o dia, de como terminar o dia, de como terminar e começar um novo ano, que eles consideravam que havia algo de meio especial, de uma certa magia nos inícios. De uma certa maneira, a forma mental com que você desperta vai dar a tônica do seu dia. A forma mental com que você adormece vai dar a tônica do teu sono. Então eles tinham toda uma preparação para esse momento de despertar. Nada era feito de qualquer maneira. Você percebe, Carla, que nós temos hoje uma tecnologia muito grande para lidar com coisas, mas para lidar com o ser humano, nem tanto. Não sabemos muito bem como lidar com as nossas formas emocionais, como lidar com os nossos pensamentos, para que eles nos permitam caminhar na direção que escolhemos conscientemente. Nós sabemos manejar as nossas ferramentas. Então, por exemplo, pela manhã, os elementos que você primeiro confronta são, digamos assim, um convite a estabelecer um certo patamar de vibração de consciência. Então, uma música que você coloca, um sonzinho pequeno, que você coloca do lado da sua cama, que você deu play e você ouça 1, 2 minutos, aquela música que eleva a tua consciência, que te dá um astral melhor, já dá uma tônica totalmente diferenciada. O primeiro pensamento, eu recomendo uma leitura. Pode ser uma coisa muito pequena, um parágrafo, mas de algo que te inspira, que te relembra quem é você. E fique ali bem do ladinho da cama, que você possa recorrer todos os dias e dar uma lida. Ler em voz alta ou ler só para si próprio, se for o caso. Tudo influencia. Para quem trabalha, por exemplo, com Feng Shui, falam até da cor do seu quarto e o quadro que você tem diante da sua cama. O primeiro visual que você vai ver, né? Existe um conceito filosófico que eu gosto muito, que diz que a disciplina é fazer o necessário para manter a tua consciência elevada. Se você mantém a consciência neste patamar,
tudo que você fizer vai ser desse patamar. Então, tudo mais está garantido. Então, se é necessário ler uma determinada oração, um provérbio, um pensamento, uma poesia pela manhã, é indubitável que isso é prioridade número 1. Então, montar todo um palco para que a tua consciência se eleve e você comece com esse patamar de vibração. Isso vai te permitir dar uma tônica totalmente diferenciada ao dia que vem pela frente. Quando a gente começa o dia mais assim, cansado, mais preguiçoso, parece que o decorrer do dia também é todo influenciado por esse, né, por essa sensação, por esse sentimento, né? E você falou também de dormir, né? Antes de dormir também se preparar para dormir, né? Com Porque é o certeza. último pensamento, né? Para você não ficar remoendo a última lembrança e essa última lembrança ser ruim, né? Isso é algo que também não sabemos fazer, não sabemos adormecer. Então, eu, dos meus tempos de vestibular, você deve ter passado por isso também, eu adormeci abraçada num livro de química, de física, tentando resolver um problema. E é curioso que às vezes acordava no meio da madrugada com a solução daquele problema. Era bom do ponto de vista do estudo da química, mas do ponto de vista do sono me trazer algum descanso era péssimo. Acordava exausta, porque a tua consciência onírica continua vibrando na frequência desse último pensamento. Então, saber preparar-se para dormir. Uma preparação muito semelhante àquela que fazemos ao despertar, que mantém a nossa consciência numa vibração mais pura, mais elevada, deixa de lado as preocupações, também acompanhada de uma boa leitura, de uma boa música, se for necessário. Porque é com essa vibração que você vai entrar na consciência onírica. Então, voltando àquela colocação anterior que você fez, se você desperta cansado, bom, tem inúmeras possibilidades para que o teu sono não esteja bom, talvez até orgânicas, mas uma delas é não saber se programar para entrar no sono da maneira adequada. Entrar com preocupações, com vibrações muito circulares, garante um sono que vai continuar vibrando aí. É como se a nossa consciência andasse procurando soluções para aquilo que você levou para dentro do plano onírico. Então, um dos elementos fundamentais para ter um bom sono é saber adormecer. Saber adormecer, saber despertar, né? Os tibetanos chamam isso de bardo. É um bardo, ou um umbral, entre um patamar de consciência e outro, onde você tem que criar essa ponte de ligação. Se você passa de maneira abrupta, passa com toda aquela tônica que você estava durante o dia, que nem sempre é boa, nem sempre é adequada. Ou seja, temos que saber criar passagens. É como uma cantora. Antes de começar a cantar, faz toda uma preparação para que a voz se aqueça e coloque a primeira nota. Eu fiz canto lírico uma época na minha vida. E filósofo é uma coisa engraçada, porque tudo vira um simbolismo para a gente encarar a vida. E ela me dizia, olha, você tem que fazer toda uma preparação interna para que a voz se coloque num ponto. Porque naquele ponto, o que você emitir vai ser belo. Eu percebi que a consciência também tem isso. Você tem que fazer todo o possível para colocá-la num ponto. A partir daquele ponto, o que ela fizer vai ser belo. Então, saber posicionar-se para o sono que vai começar ou para o dia que vai começar. Já houve toda uma tecnologia em Roma, os pater família faziam isso, tinham toda uma transmissão desse conhecimento. Não sabemos mais. Nós sabemos que ao varrermos, ao limparmos uma casa, temos que fazê-lo não com aquele sentimento de fardo, mas no sentimento de querer gerar um ambiente puro, para que as pessoas que venham ali se sintam assim. Tudo fica impregnado, nosso estado emocional fica impregnado naquilo que fazemos. Dizem aqueles que mexem com parapsicologia, que não é a minha área, que há determinado tipo de paranormais que são capazes de encostar no objeto e sentir as vibrações que estão impregnadas ali. Não acho impossível. O ser humano é denso o suficiente para deixar impactado nas coisas as suas formas mentais. E nós somos energia, né? E mais ainda a ciência tem falado a respeito disso, que tudo é energia. É, um campo mais denso. E é interessante como, por exemplo, dentro da tradição romana, existe um livro, inclusive, muito bom que fala sobre isso, que é a Cidade Antiga. A Cidade Antiga é Roma. Que não se entra, por exemplo, numa casa que já moraram outras pessoas sem fazer uma purificação que seja mais do que física. Então, eles tinham todo um método para limpar o plano astral, o plano emocional, o plano mental daquilo, para que aquele ambiente ficasse adequado para que outras pessoas entrassem sem pegar os restos que foram deixados pelos moradores anteriores. Às vezes, sem sabermos muito bem porquê, ao entrarmos num ambiente, não nos sentimos bem. É verdade. Não temos uma consciência clara, mas sentimos que existe alguma coisa pesada ali. É interessante que você falou assim, de
o ritual, e tudo é ritual, né? Então, ritual antes de dormir, ritual ao acordar. Eu lembrei também de âncoras que a gente faz, assim, muitas pessoas adotam isso e muitos atletas também. Ancorar determinada estado ótimo seu. Então, para fazer a ancoragem, você pensa em um momento que você estava se sentindo bem, estava se sentindo forte, estava se sentindo no seu estado otimizado. E aí você faz determinados gestos, que pode ser, por exemplo, assim, ou no karatê talvez um cumprimento assim, algum movimento que você vai associando àquela sensação. E aí antes, por exemplo, tem vários atletas que fazem isso, fazem alguns movimentos, por exemplo, no basquete, né? Aí é aquela ancoragem daquela sensação antes de jogar a bola. É que não deixa de ser também, né? Quando você vai fazer alguns rituais que te tragam a um estado otimizado. É posicionar a voz para que tudo saia belo. Na filosofia, eu costumo chamar isso de caixa de primeiros socorros, onde os teus estados mais altos de consciência serão guardados ali como uma joia. Porque se você esteve lá no alto algum dia, pode recuperar esse estado, pode evocá-lo. Tá? Então, eu gosto inclusive de uma passagem de Khalil Gibran, o profeta, gosto muito de Khalil Gibran, e tem uma passagem que ele fala sobre as moradias, que ele pergunta: por que tens tanto medo que a tua casa seja roubada? O que tens de tão precioso lá dentro? Tens a paz, a preciosa serenidade? Tens a harmonia? Se você não tem nada disso, o que você teme que roubem? Então é como se fosse uma casa, uma habitação, uma moradia, a sua caixinha de primeiros socorros, onde você guarda os teus estados mais elevados de consciência. Esses momentos são preciosidades, porque ao evocá-los você é capaz de recuperar a energia deles. Isso eram os cânones de Apolo na Grécia, eram os protocolos de Confúcio. Todos eles têm essa ideia de evocar aqueles melhores momentos, onde a nossa consciência tocou o ser, tocou aquilo que de mais nobre possuímos, para que você recupere esse estado de espírito. Se você chegou lá, você pode estar lá também, né? Sempre voltar. Oi, gente. Olha, vocês podem mandar as perguntas aqui que a gente passa aqui para a professora e ela vai respondendo à medida que forem chegando as perguntas, tá bom? Obrigada aí pela audiência de vocês. Epa, de vez em quando eu faço umas coisas assim. Eu queria que você falasse assim sobre ser filósofo. Por que ser filósofa? É interessante, porque às vezes quando a gente pronuncia o nome filosofia, existe todo um preconceito em relação a isso. Filosofia é o quê? É uma coisa vista como intelectual, como distante da realidade. Parece que é aquela coisa que não tem prática, não tem utilidade prática, né? Isso. Hoje mesmo eu estava escrevendo um texto, porque Nova Acrópole, a instituição a qual eu pertenço, a Escola de Filosofia, Nova Acrópole, ela está completando 61 anos depois de amanhã. Aí eu estava lembrando as razões que me levaram à filosofia e porque eu sabia que eu já era filósofa. Eu estava procurando voltar para casa. Então, na adolescência, aquele momento em que você pergunta: bom, tem algo muito precioso dentro de mim. Que hora que eu vou descobrir isso? Que hora que eu vou conseguir fazer as pessoas perceberem que eu guardo alguma coisa muito preciosa? Será que eu vou ser produto só dessas circunstâncias? Da moda, do que a minha família espera, do que as profissões que dão recursos, dão dinheiro, ditam no mercado? Eu sou produto de quê? Será que eu não posso construir a mim mesmo de dentro para fora? Qual é o sentido de tudo isso? Deve ter alguma lei que entrelaça essas coisas aparentemente caóticas. O garoto, às vezes, está ali desde a pré-adolescência com essas cogitações. Ele não usa o nome de filosofia, mas ele já está filosofando. Já está filosofando. Está procurando um sentido maior para tudo que aparece diante dele como caos. Então, uma busca de um sentido para a vida e do nosso lugar dentro desse sentido, a nossa identidade, e é uma necessidade do encontro disso tudo para ter motivação, para continuar vivendo. É muito difícil que em algum momento da vida já não tenhamos tido. Mas aí chega na juventude e realmente nos jogam aquela pá de cal, né? Para com isso, você tem que sobreviver, você tem que estudar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que cumprir um script. Nós simplesmente damos o play. O script foi dado para a gente, a máscara está pronta do lado do nosso berço. Então você simplesmente cumpre o script. E qualquer tentativa de sair dele é tida como algo estranho, exótico.
Muitas vezes os garotos que têm essa natureza filosófica meio perguntadora são mandados por um terapeuta. Isso não é normal, está estranho. Quando você está fazendo isso, os meninos estão estudando, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Se não estiver na caixa, né? Não estiver enquadrado, é tido como algo estranho. Mas já é a filosofia nascendo dentro do homem. Já é uma inquietude de encontrar sentido para a vida e para si próprio dentro da vida. Isso, às vezes, é uma angústia desesperadora que pode, inclusive, gerar algum tipo de depressão, coisas desse tipo, quando só encontra portas fechadas. A necessidade filosófica, não há lei no mundo que possa proibi-la, porque ela é um patrimônio da humanidade. Use você esse nome ou não, goste ou não do nome filosofia. A necessidade de sentido nasce com o homem e, às vezes, morre antes dele. Esse é que é o problema. Pois é. E aí a vida passa a ser mera sobrevivência, enquadrada dentro de certos parâmetros que não tem nada a ver com a tua identidade. Por isso a etimologia da palavra inteligência é tão interessante, porque inteligência vem de intellegere, escolher dentre. Escolher dentre tudo aquilo que nos propõe o que realmente nos parece certo. E escolher dentre tudo aquilo que a sociedade diz que devemos ser, quem realmente somos nós. Ou seja, a máxima inteligência é a identidade. É curioso que se diga, às vezes, na sociedade que fulano, ciclano, beltrano são inteligentes e vocês percebem que tem simplesmente uma capacidade racional muito aguçada. Mas a inteligência em termos de profundidade, de inspiração, de percepção mais profunda além das aparências, tornou-se um fato muito raro. Por isso as pessoas às vezes são tão ingênuas, tão facilmente manipuláveis, ou seja, com um nível cultural, uma capacidade de raciocínio em determinadas áreas muito elevada, mas ingênuo em relação às coisas da vida, ingênuo em relação ao conhecimento de si próprio e do outro. Aí vai deixando a vida levar, né? Isso é um paradoxo, é um paradoxo. E a nossa sociedade tende a pegar essas pessoas e dizer isso é inteligente. Inteligência é muito mais do que isso. Inteligência, dificilmente o inteligente é ingênuo. Ele é puro, não ingênuo. Que são conceitos bem diferentes, né, bem professora? diferentes. E a inteligência também está relacionada à sabedoria, né? Com certeza. A sabedoria para você fazer boas escolhas, você tem que Sabedoria é você compreender em profundidade as coisas e viver em coerência com aquilo que você compreendeu. Honrar as verdades com a prática. Ou seja, de tal maneira que quando você se movimenta, eu percebo que você tem princípios, que você não está agindo aleatoriamente. E você é íntegro àqueles princípios, né? Uma pessoa que te observa passar percebe que tem algo por trás de você, que você tem uma lógica no teu movimento. Não vive como uma folha ao vento. Tem coerência com ideias próprias. Não rotula nada, cada situação é como se fosse a primeira, cada ser humano diante de você é como se fosse a primeira vez, está sempre disposto a analisar cada situação e ir mais profundo, sem preconceitos, sem rótulos estabelecidos, e analisar aquilo que a vida apresenta como se fosse a primeira vez. O homem inteligente não congela a vida, ele tem esse frescor da primeira vez em tudo, ainda que seja a mesma pessoa se apresentando pela milésima vez, mas é a milésima vez. E a milésima vez se apresenta uma vez só. O que essa pessoa tem agora, talvez nesse momento ela tenha uma fresta através da qual eu possa penetrar e trazê-la à tona, que ela nunca apresentou até agora, apresentou nesse momento. E se eu perder? E as pessoas estão caminhando exatamente para um rumo contrário a esse, né? Porque até as redes sociais a gente vê as pessoas sem nenhuma tolerância àquelas que pensam diferente delas. Elas querem se aproximar e as redes sociais funcionam dessa maneira, né? O Facebook funciona dessa maneira. Você posta alguma coisa lá e ele identifica o que é do seu interesse e pessoas que pensam e gostam do que você gosta para criar aquela rede. Então, você está próximo a pessoas que pensam da mesma maneira que você e você vai ficando cada vez mais intolerante com as pessoas que pensam de maneira diferente. Uma vez há pouco eu coloquei no Facebook uma crítica, né, não foi uma pejorativa, mas uma crítica a um determinado candidato, alguma fala de um determinado candidato, e eu fui apedrejada, né, em palavras nas redes sociais. Então, a impossibilidade das pessoas de estarem abertas e agirem de uma maneira respeitosa.
os pensamentos diferentes, as pessoas que entendem de uma maneira diferente. E o problema disso é a gente tornar, né, seres humanos cada vez mais radicais, né? Mais intolerantes, mais incoerentes e mais burros. Com certeza. Esse sistema da internet cria uma caixa de ressonância onde as pessoas que estão à volta estão predispostas a concordar com você. As pessoas, elas têm uma tendência, existe uma falácia clássica que se chama falácia ad hominem. Se eu não concordo com algo que você diz, se isso me enfurece de alguma maneira, que já é um erro, porque eu estou falando de ideias e não de pessoas, ao invés de atacar as suas ideias, eu ataco você. Isso é chamado de falácia ad hominem. Quem é fulano para dizer tal coisa? Não interessa quem é fulano, essa é a ideia. Você concorda ou não concorda? E por quê? Essa é a ideia, e não outras coisas correlatas. Essa, você concorda ou não concorda? E por quê? Quais são os seus argumentos? Você percebe que eu esses dias, inclusive, brincava com uma amiga, que eu encontrei a solução para os problemas da violência nas redes sociais. Vamos criar as redes antissociais. Aí você coloca lá todo mundo que está querendo brigar, todo mundo que está querendo retrucar para tudo, todo mundo que está querendo ofender, vai para as redes antissociais. Quem quer raciocinar, quem quer discutir em torno de ideias, vamos para as redes socializantes, realmente. Sim. Tá? Porque o que nós temos hoje nas redes sociais é muito antissocial. É alguma coisa estranha. Não se quer construir nada. Todo mundo parte do pressuposto que é dono da verdade. Sócrates, que você deve ter ouvido falar, que era um grande filósofo, ele dizia, se uma pessoa te diz, eu tenho a verdade, ou ela é um ignorante absoluto, ou ela é um sábio absoluto. E nenhum dos dois casos serve para ser filósofo. Filósofo é aquele que não é dono da verdade e está buscando, e sabe disso. Os dois casos, o ignorante extremo e o sábio extremo, não servem para filósofo. Tá? Então, eu acho que a maioria da humanidade está nesse estágio de aprender. Então, não somos donos da verdade, porque não olhar para as ideias, tomá-las como possibilidades e refletir a partir delas. Eu também já fui atacada em redes sociais por coisas bizarras, coisas absolutamente insólitas. Uma palavra que está associada a um determinado preconceito. Uma vez eu falei que a música, por exemplo, ela gera um nível de vibração que a tua consciência é puxada para aquele nível de vibração. Então toma cuidado com a música que você ouve. Mas não falei de gênero, não falei para ninguém ouvir música clássica, não falei de nada. Sim. Só falei para tomar cuidado com as vibrações que você coloca dentro da sua vida. Você não faz ideia. É mesmo? Você não faz ideia, o que saiu daí. Ai. Então é todo um esquema de você ter... Antigamente se falava de direção defensiva para dirigir pelo outro. Agora você tem que ter uma fala defensiva. Pensar no que o outro pode interpretar daquilo, seja uma gama de significados e sair desviando. Quanto que a filosofia moldou a sua maneira de ver o mundo, de se relacionar com as pessoas, de ser o que você é hoje? É muito interessante, porque a filosofia, um dos princípios da filosofia é não cultivar qualquer tipo de morbidez, procurar o que cada ser tem de melhor, porque o mundo é dual, isso é bem filosófico, todas as coisas têm um aspecto negativo e um aspecto positivo. Você tem uma bela cobertura aqui de plantas que dá essa sombrinha deliciosa que nós temos, mas em um determinado momento ela deve servir para reunir insetos aqui também. Ou seja, ela está no mundo, ela é dual. Às vezes faz calor, às vezes faz frio, às vezes as coisas são macias, às vezes são resistentes. Nós temos que ter preparo para lidar com a dualidade e não focar naquilo que as coisas têm de pior sempre, buscar o aspecto luminoso. Então, se alguém pergunta para você, você conhece fulano? As pessoas pensam, é aquele que fala muito, é aquele que dorme demais, é aquele que é inconveniente. Bom, fulano deve ter um universo de qualidades. Se fala de Roma, por exemplo, é aquela do Calígula e do Nero. Bom, teve Calígula e Nero, mas teve Marco Aurélio, teve Epíteto. Ou seja, e na sua própria vida. Alguém pergunta, como foi a sua vida? Sofri demais. Deve ter tido muitas alegrias também. Você percebe que a gente está indo sempre para o lado obscuro das coisas? Mas aonde a nossa consciência foca, ela infla, ela dá vida. Só focamos no lado obscuro, damos a vida ao lado obscuro. Imagine que você tem um fruto tropical qualquer que você quer apresentar a um amigo. Você não vai dar esse fruto para ele podre. Mas você é hipócrita, porque a podridão faz parte do ciclo da vida.
do fruto, mas não é o melhor momento de conhecê-lo, não é isso? Se eu quero que alguém conheça o sabor de um fruto, eu dou na plenitude da sua maturidade, naquilo que ele tem de melhor. É assim que eu apresento. Então, sempre procurar o lado mórbido e negativo é um vício, que inclusive é muito incentivado na nossa sociedade atual, porque a morbidez nos cerca por todos os lados. Procurar, em primeiro lugar, o defeito das coisas. Isso vai tornando a comunicação obscura, a vida obscura, o convívio conosco mesmo vai ficando obscuro, porque as nossas reflexões são todas em relação a problemas. Normalmente, quando nós nos colocamos na hora de dormir, quando falávamos ainda há pouco, vamos olhar o que eu estou pensando agora para dormir bem. Você vai perceber que a nossa consciência está vibrando em função de um monte de problemas, às vezes insignificantes. Gera um certo prazer mórbido de ficar mastigando coisas negativas. É um vício e complexo. Então, dentro da filosofia, a gente trabalha com retirar o aspecto positivo de todas as coisas. Existe um mito, porque trabalhamos muito, lógico, filosofia trabalha muito com mitologia, com simbologia. Existe um mito egípcio, que é quando Ísis, a esposa de Osíris, o grande deus, ele é espedaçado, numa história bastante longa, e ela sai catando os seus pedaços ao longo do rio Nilo, ela sai catando a parte luminosa que estava em todos os lugares, ou seja, procura ver a Deus em todas as coisas. E só assim ela remonta o corpo de Osíris. E muitos outros mitos falam sobre isso. Tem uma passagem de um mito hindu, desculpe, eu acho, não sei se eu estou me alongando demais. Não, eu quero que você se alongue, porque nós queremos te ouvir, viu? Está muito baixo o som. Ô, Valéria, está baixo o som, gente? Então, vamos tentar falar um pouquinho mais alto aqui. Tá bom o som aí, pessoal, daí? Né? Vê se melhora. Se não tiver bom, por favor, avisa, tá? Que a gente vai tentar. Quero agradecer aqui, apresento o Voskenhol, Ishan Khan, Marcos, tem gente da França te ouvindo. Valéria, obrigada, Valéria. Vê se melhorou aí o som, gente. Alexandre, obrigada aqui pela presença. Se surgir alguma pergunta aí, Vanderly. Pode passar. Se tiver pergunta, gente, pode colocar. Elisa Carneiro, obrigada. Amo ouvir a professora Lúcia Helena Galvão, poesia. Valéria Bracher, obrigada, Valéria. Marcos Ramos está assistindo. Antônio Testa, atualmente milhões de jovens se sentem sem rumo. Acessam a muitas informações instigantes, mas não fazem reflexão profunda sobre o sentido de vida. O que a mestra recomenda para disciplinar e filosofar corretamente? Sim, eu vou responder essa pergunta, mas deixa eu só contar Deixa ela concluir aqui, inclusive, que eu te atrapalhei. Desculpa que eu te interrompi. Você ia falar a respeito de Na Índia, eles utilizam histórias para transmitir ensinamento, e isso é considerado assim, mais eficaz do que 1000 palavras. De fato, talvez depois dessa entrevista, daqui a um mês, os espectadores não lembrem de muita coisa, mas uma historinha fica. E então, existe uma história num épico chamado Ramayana, que Rama era um grande príncipe que tentava atravessar o oceano para chegar a uma ilha onde estava sua esposa, Sita, que tinha sido roubada, tinha sido sequestrada. E aí ele recebe o favor do deus do mar, que todas as pedras que ele jogasse sobre o oceano não afundariam. E assim ia formando uma ponte, que ele poderia passar com seu exército de animais que o apoiavam para poder chegar e recuperar sua esposa. E ocorre que uns macaquinhos, porque todos os animais serviam a esse príncipe, os macaquinhos começaram a querer, os esquilos, perdão, não macaquinhos, começaram a querer ajudar. E carregando um monte de pedrinhas, imagina, esquilo, um bichinho de nada, carregando um monte de pedrinhas. E havia uns grandes macacos, uns grandes gorilas que estavam carregando pedregulhos e os esquilos se enfiando no meio das pernas deles, atrapalhando. E os macacos chutavam e, enfim, particularmente um deles, que era Hanuman, irritadíssimo com os esquilos. Aí um dos esquilos chegou diante de Rama e disse: Rama, a gente está querendo ajudar a construir a ponte, mas Hanuman está implicando com a gente, olha o Hanuman. Aí Rama pegou o esquilinho, virou de costas e passou o dedo nas costas dele, aquela marca branca que existe nas costas do esquilo. E aí eles foram lá ajudar. Hanuman, quando viu os esquilinhos, se preparou para brigar com ele, aí viu pelas costas o dedo de Rama nas costas. Aí começou: ô pessoal, calma aí, cuidado para não pisar nos esquilos, olha o esquilo, vamos respeitar os esquilos. Você percebe que a gente teria uma postura totalmente diferente diante da vida se a gente aprendesse a virar as costas das coisas e ver o dedo de Deus?
Ou seja, por trás de tudo algo de luminoso, ver a Deus em todas as coisas. Então, essa é uma postura filosófica maravilhosa que me ajudou muito na vida. Mas, em relação, vamos à pergunta, então, que foi feita. A filosofia de vida, adorei isso. Eu quero que você conte a outra história do Hanuman, a rama que ele abriu e... Ah, essa é maravilhosa. Não. Sim, conta. Você quer que eu conte agora ou mais para frente? Eu não sei, quero que você conte. Deixa eu responder a pergunta dele, tá depois bem, voltamos para a Vamos história. responder a pergunta do Antônio Tess. Então ele falava a respeito do jovem, muito alienado em computadores e sem capacidade de reflexão e vida interior, não é isso? Ele falou Se é que os jovens acessam muitas informações instigantes, mas não fazem reflexão profunda sobre o sentido da vida. O que a mestra recomenda para disciplinar e filosofar corretamente? Olha, isso é uma coisa interessante, só tem uma correção a fazer, não são só os jovens. Né? Se você pegar, por exemplo, uma obra como a de Platão, que é complicada para ler à primeira vista nos dias atuais, esses homens que tinham sabedoria, eles falavam meia dúzia de palavras. E quando você mergulhava dentro daquilo, tinha um universo dentro daquela meia dúzia de palavras. Não sei se você conhece no YouTube, por exemplo, a série sobre o Caibalion, que é... Os egípcios tinham 7 leis, que eles diziam que explicavam o universo manifestado inteiro. E eram também assim, umas máximas com meia dúzia de palavras, às vezes menos. E aquilo ali queria explicar a estrutura do universo. 7 frasezinhas explicam a estrutura do universo manifestado inteiro. Isso está no nosso canal da Nova Acrópole no YouTube. E então, nós hoje em dia temos o hábito de falar muito, muita extensão e pouca profundidade. E às vezes percebemos que isso está entranhado em todo o nosso sistema educacional, que informa, mas não forma. Por isso eu digo que não são só os jovens. Sim. Às vezes você vê aquilo que se considera como um homem culto, e com muitos títulos acadêmicos, nem sempre é uma pessoa profunda. Às vezes é uma pessoa extensa, mas com muito pouca profundidade. Então sabe citar 1000 coisas, mas não sabe dizer o que uma delas significa. É como se eu dissesse para vocês uma palavra, casa. Aí você me traduz em 10 idiomas a palavra casa, mas não sabe me dizer em nenhum desses idiomas o que ela significa. O que é casa? Qual a explicação profunda disso? Qual o significado físico, psicológico, mental? O que te sugere internamente a ideia de casa? Você não sabe me dizer, mas sabe dar o sinônimo em 10 línguas. Percebe? Então nós temos um processo de informação, sem informação. Isso se reflete em tudo na sociedade. Você abre o classificados de hoje, tem alguém oferecendo um emprego. Esse emprego exige experiência para lidar com computadores, para lidar com determinado tipo de contabilidade, seja lá o que for. Mas não exige princípios. E isso eu acho engraçadíssimo. Porque você contrata, às vezes, uma pessoa, digamos que essa pessoa tem uma vasta experiência, mas não tem princípios. Assim que você vira as costas, ela rouba os segredos da tua empresa, ela te trai. Olha, uma pessoa que não tivesse nenhum conhecimento, mas que tivesse princípios, conhecimento se adquire, uma pessoa motivada, boa, adquire em 1 ano. Agora, princípios, coloca alguém em um curso intensivo, um supletivo de honestidade. Onde que tem isso? Não dá. Ou é uma busca constante na vida ou não tem jeito. Ou ela quer ser ou não, ninguém vai conseguir fazer ela ser. Então imagine você se nós tivéssemos esse tipo de busca na sociedade. Procuro pessoas íntegras, procuro pessoas honestas, procuro pessoas vocacionadas. O conhecimento eu dou aqui dentro. Nós recompensamos a mera informação. Então é óbvio que os jovens que estão chegando adquiram aquilo que é recompensado pela sociedade. É a moeda de troca válida na sociedade. É quantidade, não qualidade. Alguns anos atrás, para não tocar em nada muito recente, não gerar suscetibilidades, mas alguns anos atrás houve aquele escândalo da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Sim. Os culpados, principais culpados que geraram todo aquele problema, eram laureados em Harvard, graduados e pós-graduados na maior universidade do mundo. Chegou a um ponto tal que houve um artigo muito interessante escrito em um jornal americano, onde um pai dizia: para onde eu mando meus filhos agora? Se os maiores cafajestes do mundo estão saindo de Harvard. Estão desmontando a sociedade. Então isso gerou, pena que foi por pouco tempo, um conflito dentro da cabeça das pessoas. E agora? O que faço com os meus filhos? Porque o nosso processo educacional, olha, eu adoro etimologia, você não pode me dar corda.
Mas todas as palavras são muito esvaziadas, porque Sim. educar não é isso. Educar é eduzir, é trazer à tona aquilo que o homem tem de mais profundo, ou seja, ir lá dentro e trazer à tona a luz que ele tem. Educar não é simplesmente passar um verniz informativo. Você percebe como é estranho, e acontece toda hora, quando em países ditos de alto nível cultural, alto nível de leitura per capita, quando acontece uma situação de exceção. Lembra na Inglaterra, quando houve um tipo de protesto, onde pessoas de classe média alta, muito bem vestidas, saíam quebrando vitrines e roubando coisas? Você percebe que todo aquele processo informativo, e não só lá, já havia acontecido em São Paulo. Sim, é triste. Já havia acontecido em situações de catástrofes naturais, das pessoas se aproveitarem. Às vezes estava eu... A minha esperança é quando essas pessoas ficam envergonhadas do que fizeram, quando vem um arrependimento genuíno. Quando ficam envergonhadas, nisso, né? Elas com elas mesmas. Quando ficam envergonhadas porque alguém viu. Isso é difícil, né? Porque geralmente fica envergonhada com relação ao outro, não com porque alguém mesmo, viu. Né? Então é aquela história que Platão chamava da vergonha e do pudor. Assim. Uma coisa é a vergonha, me viram, fui pego, então estou envergonhada, vai ficar mal para mim. Outra coisa é o pudor, eu estou mal porque eu me vi. E como eu vou conviver com isso na minha consciência agora? Platão diz que pudor é uma coisa extremamente necessária. A pior coisa que pode acontecer com o homem é ficar despudorado. Ou seja, fiz mesmo e eu não estou nem aí. Não tem nenhum conflito interno. Enfim, eu estava na Nossa Senhora de Copacabana uma vez, quando houve um estouro de um caixa automático, e as pessoas, de repente, à minha volta, com salto alto, pessoas muito bem vestidas, começaram a quebrar vitrines na minha frente. Foi uma das situações de maior perplexidade que eu já passei na minha vida. Então você percebe que todo aquele nível, digamos, cultural, muitas daquelas pessoas talvez fossem pessoas graduadas ou pós-graduadas, né? Com um pequeno tremor, aquela película cai por terra de pouca cobertura. O verniz todo caiu, né? É um verniz que racha, trinca com muita facilidade. Eu achei isso insólito. Então, quando você tem só informação, você tem isso. Então, não são só os jovens que fazem isso, como perguntava o nosso amigo, como é mesmo o nome? Antônio Testa, o professor Antônio Testa. Professor Antônio Testa, prazer em falar com você. Então, ele perguntava como fazemos com os jovens. Não é só os jovens. Uma das principais coisas que temos que fazer é nós, mais velhos, dar exemplo aos jovens. Nós mesmos sermos mais profundos, cultivarmos mais vida interior, termos mais reflexão sobre as situações que a vida apresenta, termos uma visão mais simbólica das coisas, perguntarmos o que a vida está querendo me dizer com isso. Ou seja, nós darmos exemplo de profundidade. Porque nós, queiramos ou não, somos um componente de um menu de opções que é oferecido ao jovem. Se ele não vê opções, ele vai para a zona de conforto, para o mais fácil, para o mais acessível. E no menu de opções que ele encontra na sociedade hoje, como é raro pessoas profundas. Quantas pessoas profundas você conheceu na sua vida, Carla? Foram muitas? Profundas mesmo, que tinham alguma sabedoria? Não foram muitas. Nenhum de nós. É uma minoria. Muitas. Às vezes cabem nos dedos de uma mão, uma vida inteira. Eu tenho 54 anos. Foram muito poucas. Então é óbvio que o jovem se coloque diante da vida e se sinta emparedado, sem opções. Às vezes tem tanta necessidade, tanta sede interna, que é capaz de passar por tudo, cima de tudo isso e continuar buscando. Mas esses são quase que heróis. A maioria se sente desencorajado diante dessa parede que ele encontra quando olha para o futuro, quando olha para aquilo que é pedido dele no futuro, a expectativa que se tem sobre ele. Aí fica mais acomodado, mais paralisado ainda, né? Eu tenho uma pessoa que faz muito sucesso no marketing digital, ele é realmente uma pessoa muito competente nessa área, e ele tem uma frase que ele fala, feito é melhor que perfeito. E eu discordo plenamente, eu acredito que é melhor buscar ser perfeito naquilo que faz. E às vezes é melhor não fazer, quando é uma coisa mal feita. E aí esse sentido de mal feito aí vai ter vários sentidos, mas... E várias pessoas que vieram trabalhar comigo nos meus projetos de marketing digital têm essa mentalidade. Não, o importante é fazer, Carla. Eu tenho que fazer. O importante é fazer, não importa se está bem feito ou não. E aí as pessoas ficam com essa mentalidade também, né? De fazer, mas não vou dar o meu melhor. E aqui em Brasília, aqui no Brasil, é comum a gente ouvir as pessoas falarem assim, eu vou ver o que dá para fazer. Ao invés de falar assim, eu vou dar o meu melhor.
né? Olha, não se preocupe, eu vou dar o meu melhor. Aí você fica mais tranquila. A gente costuma dizer que a gente não operaria com um cardiologista que dissesse para a gente, olha, eu vou ver o que dá para fazer. Né? Com certeza, não. Não é? Acho que tem uma outra pergunta aqui para a professora. Mai Silva, como sair da inércia social e por que nos importamos tanto com a opinião dos outros? Na verdade... Como sair da inércia social e por que nos incomodamos tanto com a opinião dos outros? Outra pergunta aqui, a professora responder aqui para a gente passar para as outras. Imagine você uma pessoa que já tem uma certa maturidade, um certo nível de vida interior. As circunstâncias afetam muito pouco. Ela é o que é, independente das circunstâncias. Agora, quando você ainda não tem todo esse nível de maturidade, e maturidade não tem a ver com idade. Eu já vi jovens muito maduros e com muita sede de conhecimento, e já vi pessoas idosas muito superficiais. Isso é curioso, essa juventude de alma às vezes se mantém até a extrema velhice. Mas às vezes um garoto de 15 anos tem mais profundidade. Tem o hábito de refletir, de se perguntar o porquê. Isso é uma certa velhice de alma. Esse componente faz com que, sejam quais forem as circunstâncias, você seja capaz de se impor sobre elas. Agora, uma certa imaturidade de alma faz com que o homem prefira se entregar às circunstâncias. É preferível rodar o software vida. Dá trabalho, já está tudo pensado, já está tudo feito. Então, nós temos a opção de nos impor ao meio, se crescermos. Mas se preferimos nos manter do mesmo tamanho, desfrutar simplesmente da vida, ao invés de vivê-la, é fácil, simplesmente aperta o play. Eu gosto muito de uma frase de Machado de Assis, que ele dizia que está errado o ditado que diz que a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o crime, o ladrão já nasce feito. E essa frase adaptada ao que nós estamos dizendo é como se você imaginasse, a ocasião possibilita você se acomodar, se você está procurando se acomodar. Porque se você está procurando reagir, não há circunstância no mundo que seja capaz de te aprisionar. Eu sempre uso um exemplo que eu acho interessante, simplificar as coisas por exemplos bem visuais, porque as pessoas guardam. Imagine que isso aqui seja uma estátua, que esteja em cima de uma mesa que tem 4 pernas. E essas 4 pernas, digamos que eu venha e corte uma. Muito provavelmente a mesa já treme, a estátua cai e espatifa. Digamos que nesse primeiro momento ela dá sorte, ainda equilibra. Se eu cortar a segunda perna, você percebe que não tem salvação para ela? Ela vai para o chão em pedaços? Vai cair. Agora imagine situação 2. Eu coloco um ganchinho aqui amarrado nessa sua trave e penduro um fio de nylon e amarro muito bem essa estátua. Aí você vai lá e corta uma perna da mesa. A mesa treme, ela não está nem aí. Você corta a segunda, a mesa tomba, ela não está nem aí. Você pode cortar as 4 pernas da mesa. Ela roça sobre a mesa, o ponto de apoio dela está em cima. Você percebe? Agora imagine que somos nós em cima dessa mesa, que é a vida. Tem uns 4 pontos de apoio, a sua vida econômica, a sua vida familiar, a imagem que você tem diante da sociedade, os seus sonhos. Tem ali uns 4 pontos. Aí a vida vem e corta uma dessas pernas. Você perde o emprego. Não tem gente que já desmorona com isso? Isso, tem gente que já suicida com isso. Às vezes ainda aguenta esse primeiro ponto, mas se você perde o emprego e o seu esposo pede o divórcio, aí acabou. Poucos ficam de pé. Mas você percebe que já houve homens na história da humanidade que a vida cortou as 4 pernas da mesa e eles permaneceram de pé? Continuaram. Não vou falar de seres excepcionais, vou falar de uma coisa mais simples, por exemplo, uma Joana d'Arc. A Joana d'Arc foi aprisionada em condições que você conhece muito bem, preparada para ser queimada numa fogueira, negada por todos, abandonada por aqueles que ela defendia. E cada vez que se tirava ela lá, ela estava mais lúcida do que antes. Giordano Bruno esteve dentro, Giordano Bruno é um grande filósofo, que foi queimado também em 1600, ele esteve dentro de uma cela da Inquisição, que era chamada de Ipiombe, os pombos, porque era um local semi-alagado e que ele não cabia em pé ali, era um homem alto. Ele ficava todo dobrado curvado, né? E ele ficou anos dentro de Ipiombe, para enlouquecer. Quando tirava ele de lá, estava cada vez mais lúcido. Como uma pessoa se sustenta numa situação como essa? Ou seja, o ponto de apoio dela está acima, está dentro, não está fora. Agora, se houve um homem assim, é sinal de que essa semente de possibilidades existe dentro de nós. Porque somos da mesma espécie. Somos homens. Se uma pessoa Portanto, fez, nós podemos fazer. Uma pessoa fez, nós podemos fazer. Existe esse horizonte de possibilidades para nós com a conquista de cada ser humano. Por isso, quando cada ser humano se supera, ele ganha não por si, ele ganha pela humanidade.
Ele abre um horizonte de possibilidades. Bacana. Então, o que como é o nome mesmo dela? Que pergunta? Nai Silva. Nai, então imagina que desenvolver vida interior, desenvolver cada vez mais princípios, valores, discernimento, faz com que você vá amadurecendo a ponto de se impor sobre qualquer circunstância. Então, o homem está produto das circunstâncias, mas ele pode ser produto de si mesmo. Já houve homens assim, e se houve um, é sinal de que isso é possível. Mas não houve só um, houve vários. O próprio Machado de Assis, que eu falava ainda há pouco, você sabe das condições em que vivia Machado de Assis. Neto de escravos. A mãe morre quando ele nasce, o pai morre pouco depois, ele é criado por uma madrasta, Maria Inês, que era lavadeira. Nunca teve condições de frequentar um colégio, foi autodidata. Numa época bem preconceituosa, ele Numa mulato, época né? muito preconceituosa, ele mulato quase negro. Foto recente que foi descoberta dele mostrou o quanto ele era quase negro numa época terrível. E ele se torna um dos maiores, quiçá o maior escritor da língua portuguesa. Ou seja, o homem é produto do meio, era o pensamento da moda. Mas Machado de Assis estava ali, diante das pessoas. Elas preferiam ver uma teoria do que ver um homem. Ver uma ideia do que ver uma realidade. Vocês percebem? É uma incrível isso. A verdade está aqui, no seu nariz. Mas eu penso segundo o pensamento padrão do meu tempo histórico. Isso é preguiça de pensar, é preguiça de ser. É preguiça de construir a si próprio. Perfeita. Professor, o pessoal está falando aqui que o áudio está baixo e eu não sei, está muito baixo o som. Eu vou tirar aqui o fone, eu não sei se vai melhorar. E eu te peço para vocês para confirmar aqui se o som está melhor. Você não prefere que eu coloque o fone mais próximo de mim? É esse aqui? Pois é. De repente eu prendo ele aqui na minha lapela. Tem que ver qual que é, viu, gente? Aqui, peço um pouquinho da... Pronto, tenta agora. Vai apagar um pouco a sua voz, você vai ter que falar mais alto. Eu falo mais alto. Professor, eu queria que você falasse para a gente a respeito de como lidar com a mente, porque nós sabemos que um dos requisitos para obter melhor performance é a mente. E eu gostaria que você falasse um pouco para a gente a respeito disso. Nós somos filhos da dispersão, num momento histórico altamente dispersivo. E isso está muito ligado a uma outra coisa, que é sentido de vida. Quem não tem sentido de vida claro, não tem uma missão, uma meta através da qual ele pode administrar a dispersão da sua mente. Não sei se você entende essa ideia. Imagina que eu peça para você me ajudar a construir uma grande mesa redonda. Tenho mania de mito do Rei Arthur, quero construir a tábua redonda. Você topa me ajudar nesse projeto doido. Aí você entra num shopping cheio de ofertas. Você foi para lá com uma missão, você foi para comprar coisas para me ajudar a construir uma mesa. Como você tem uma missão, você vai saber das milhares de ofertas que existem ali, selecionar o que te serve e o que não te serve. Então, guarda-chuva serve? Não. Uma serrinha serve. Tá? Madeirite serve? Serve. Pé de pato? Não. Então, isso te dá um critério para a escolha. Você sabe o que é pertinente, o que não é, o que é válido, o que não é. Agora imagina a situação 2, você não tem missão nenhuma, você não quer fazer nada com a sua vida. Não sabe onde você quer chegar com tudo isso. Vai para o mercado. O que você vai escolher das milhares de opções que te oferecem? Aqui está em liquidação, né? Porque é tão baratinha, não está precisando não, mas quem sabe um dia. Não vai ter critério nenhum, você vai chegar em casa com pé de pato, com guarda-chuva, com a capa de chuva. Junta tudo isso, você vai fazer o quê? E não vai conseguir construir a mesa. Não vai construir nada, só se você for MacGyver. Você lembra do MacGyver? Lembro. Que juntava essas coisas e fazia um paraquedas? Fora isso, você não vai construir nada. Então, um dos problemas de lidar com a mente é que a nossa mente é como se fosse um shopping. Ela está te oferecendo, nesse momento, milhares de opções. Como você escolhe em que se concentrar? Você não quer fazer nada. Você não tem espírito de missão. Qual é o critério de escolha? Percebe que existem duas coisas fundamentais para que você desloque? Eu, para vir aqui, no estúdio, filmar com você, eu tinha que saber onde era o endereço que você me deu e tinha que saber onde eu estava, lá na minha casa. Se eu sei onde eu estou e aonde eu quero chegar, eu tenho condições de me deslocar. Me perdi no meio do caminho, ligo para você, Carla, como é que eu chego aí? O que você vai me perguntar? Onde você está, Lúcia? Claro, né? Não sei não, olha, não faço a mínima ideia, então não posso te ajudar. Olha uma placa, olha uma referência, olha alguma coisa por perto. Ah, eu estou perto do shopping. Ah, tá, faz tal e tal coisa. Saber onde você está e onde você quer chegar. Então, sentido de vida tem um sentido de missão, daquilo que você quer construir na sua vida como um todo. É a primeira coisa para controlar a mente.
Outra coisa é saber em que momento você está, ou seja, com que você está lidando agora, quais são os problemas que você tem. Tá? Dispersão, você não tem o hábito de controlar a sua mente. Uma por responsabilidade própria e outra por uma cultura que foi criada em relação a isso também. Muitas coisas para dispersar, né? Não só tem muitas coisas para dispersar, mas o que a sociedade se preocupou em educar em você. Digamos que eu diga para você, Carla, eu quero chegar naquela porta. Eu levanto, as minhas pernas me levam àquela porta. Eu controlo as minhas pernas. Porque quando eu era pequenininha, com menos de 1 ano de idade, me ensinaram a controlar as minhas pernas, para andar. Imagina você se eu quisesse chegar naquela porta e não controlasse as minhas pernas. O trabalho que eu teria para isso. Quanto seria difícil uma tarefa como essa? Me ensinaram a dominar a minha mão para pegar a colherinha de comida, depois para pegar um lápis. Me ensinaram a dominar as minhas pernas, mas não me ensinaram a dominar a minha mente. Eu nem sabia que isso era possível. Parece que a mente é uma coisa caótica que você tem que se conformar. Imagina você controlar a tua mente como controla as pernas ao andar. Mente, concentre-se nesse estudo, porque eu preciso entender isso. Mente, concentre-se nesse acontecimento, porque eu preciso refletir sobre o significado dele. Mente, concentre-se em tal coisa. Não consegue, porque ela pensa em qualquer outra coisa, menos naquilo. É um treinamento, né? Ou seja, um treinamento de concentração que você, que é atleta, você sabe disso. É uma musculatura. E é semelhante no plano mental e emocional. Você desenvolve musculatura mental para saber quando ela quer dispersar, dizer não, é aqui. Saber controlar as formas mentais circulares, toda uma técnica, perseverança e constância para você chegar lá. Não é aleatório, todos eles são ferramentas. Como nós, isso é um assunto bem mais complicado, achamos que nós somos a nossa mente, não conseguimos nos controlar, não temos poder sobre ela. Na verdade, nós somos muito mais do que a nossa mente. Se você achasse que você é algo maior e que você possui a sua mente, assim como possui a sua perna, teria como controlá-la. Mas como se identifica com ela, não tem como controlar. Esse é um outro elemento interessante dentro desse mesmo assunto. As minhas filhas sempre tiveram cachorro pela vida fora, e cachorro é um bicho esperto, né? Cada pessoa da casa ele trata de uma maneira diferente. Elas adoram os cachorros, mas elas pequenas rolavam com os cachorros que você não sabia onde terminava a criança, onde começava o cachorro. Resultado, ele não respeitava elas. Adorava, mas não respeitava. Agora, um adulto, eu chegava em casa, adorava o cachorro, mas eu era dona, ele era cachorro. Eu não me identificava com ele e, portanto, tinha autoridade sobre ele. Você percebe que se você se identifica com algo, perde o poder? Então, para controlar a mente, você teria que ter uma identidade acima dela. Porque se você acha que você é ela, você se funde com ela, não tem como controlar. Você se sente como se controlar a mente você estivesse se autocastigando, se automutilando, porque você acha que você é a mente. Então, a falta de um objetivo, um sentido de vida, um espírito de missão, a falta de uma educação que nos permita formar musculatura mental e a falta de uma identidade que esteja acima da mente. Eu posso passar para você um monte de exercícios de concentração, que de fato existem, você deve até conhecer alguns, tá? Traque e outras coisas. Mas não adianta exercícios quando você não tem essas coordenadas iniciais. Tá? Quando não está disposto a perseverança e constância, exercitar-se, quando você não tem uma identidade maior e quando não tem um sentido de vida claro. E quando a gente fala, como é importante, como muda a nossa relação com tudo, né? Com a maneira de viver, quando a gente percebe que a gente é mais que a nossa mente, que a gente não é a nossa mente, né? E essa semana eu fui procurada para a sessão de coaching e a pessoa está com problema de depressão. E quando você começa a perceber que os seus sentimentos também, você entender esses sentimentos, por que você está sentindo daquela maneira, por que você está pensando daquela maneira, que é os seus pensamentos, você começa a se acalmar mais e talvez seja uma das formas para lidar com a depressão que está tão em voga, né? Tem várias pessoas, essa semana mesmo nós tivemos a triste notícia de mais uma pessoa que se suicidou, né, por não conseguir administrar isso. No mundo é um elemento muito complicado. Aí é um assunto delicado, porque perceba, é como se a depressão já fosse o impacto dessa falta de controle lá no plano físico. E quando chega ao plano físico, você não vai bastar simplesmente disciplina, você vai precisar de um apoio
de médicos, de psicólogos, vai ter que ter uma equipe multidisciplinar apoiando. Mas lógico que você criar uma formatação para melhorar o seu foco mental ajuda muito. Mas lá no plano das causas, quando começou um foco mórbido, quando começou um vício em dispersão, isso poderia ter sido prevenido no terreno das causas. Tá? Quando chega a impactar o físico, já é algo que precisa realmente de um outro apoio. De uma outra intervenção, né? Quando na Grécia havia um templo de Asclépios, que era o deus da medicina, e as pessoas iam lá para se cuidar, os sacerdotes de Asclépios pediam que eles bebessem da fonte e dormissem ali, para naquela noite sonharem com as causas dos seus problemas. Porque não adianta você curar simplesmente o corpo, que é um órgão de impacto, se as causas no plano sutil continuam batendo, vão perfurar em outro lugar. Então, eu já vi inúmeros especialistas, gosto muito de conversar sobre isso com psiquiatras, com psicólogos, que dizem o seguinte: as pessoas têm às vezes preconceito, um psiquiatra vai dar um medicamento, é próprio dele dar um medicamento. Mas um psiquiatra maduro, ele sabe que ele vai te dar um medicamento para que você recupere um nível de autocontrole para procurar soluções para a sua vida. Não é o medicamento que vai resolver a sua vida, ele vai te devolver a lucidez para que você vá atrás de soluções. Né? Ou seja, ele vai fazer com que você pegue as chaves novamente, que você segure de novo o volante e dirija na direção correta. Então ele te devolve um grau de lucidez para que você tome decisões. Ele não pode tomar decisões por você. Os caminhos fáceis mentem. Não são a... Gente, melhorou aí o som? Como é que tá aí o som para vocês? Está tudo certo? Você pode mandar perguntas por aqui no chat. E eu quero ver aqui se tem alguma outra pergunta aqui no chat. Eu acredito aqui tem outra pergunta vindo aí, né? Pode fazer a pergunta, qual é? Como ampliar o conceito de pudor cultural sem o uso da censura, já que há confusão entre liberdade e libertinagem? Pontes. Na verdade, o pudor, se ele tem medo de censura, ele já não é pudor, né? Já é vergonha. Pudor é o resultado de uma pessoa que tem princípios e ele vem de um diálogo interno e não de censura externa. A censura externa, em determinadas situações, pode ser necessária, sim. Não se pode permitir, por exemplo, que as pessoas publiquem pedofilia em redes sociais ou assemelhados. A censura é necessária. Agora, veja bem, ela protege aqueles que iriam ler, mas não cura aquele que ia falar, que ia publicar. Ela tem um conteúdo, digamos assim, coercitivo. Ela não tem um conteúdo de transformação daquele que emite o problema, daquele que está doente e emite a pedofilia. Tá? O pudor tem, porque o pudor significa que a pessoa tem princípios e sabe que está descumprindo. E, portanto, há dentro dela um ato de regeneração. Nós hoje, isso daria uma entrada para uma palestra de ética excelente, que nós trabalhamos muito com essa ética por coerção. Não faça que você é punido. E não ética por convicção. Não faça porque você é um ser humano. Fazer com que as pessoas compreendam a natureza humana, se sintam orgulhosos de serem humanos e comecem a ter escrúpulos, comecem a ter princípios incorporados. Trabalhar para gerar valores, uma educação de valores, que é a ferramenta fundamental da filosofia. A filosofia trabalha para formar seres humanos através de uma educação em valores. Então, uma pessoa que incorpora um valor é muito melhor do que uma pessoa que levou 10 multas. Convicção é muito melhor do que coerção. É transformadora. Já a coerção não, né? Simplesmente porque se ela não punitiva. tiver, ela... Simplesmente punitiva. E daqui a pouco vai ser driblada aquela coerção. Porque vive sendo driblada. Tá? Então, é um paliativo. Eu queria que você falasse para a gente começou o programa falando da busca da excelência. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. A busca da excelência e que você fizesse esse paralelo entre mediocridade e excelência. O quanto que é importante caminhar em excelência? Vou voltar um pouco atrás para abordar do ponto de vista que a filosofia trabalha, que é a questão da realização humana. Existe um filósofo romano chamado Marco Aurélio, imperador, era um grande filósofo estoico, que ele dizia o seguinte: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Essa frase dá para a gente tirar um monte de desdobramentos daí. Imagine, Carla, que é como se a gente viesse ao mundo com um cartão cifrado. Naquele cartão existem todas as experiências que você precisa viver para crescer. E esse seu cartão cifrado ele tem um magnetismo,
que ele atrai para a sua vida as circunstâncias que você precisa viver para superá-las e chegar a um patamar, que é um patamar de completude como ser humano, um patamar do ideal humano. E existe um conceito oriental que é o Dharma, que o Dharma para os indianos é a lei, que faz com que todo o universo volte para a unidade. É a lei que rege o universo manifestado. Existe o Dharma de todo o universo, existe o Dharma da nossa vida. Da vida da Carla, da vida da Lúcia, não sei se você entende isso. É como se a Lúcia, se eu aproveitasse todas as oportunidades que surgem na minha vida para crescer, eu chegaria a um certo patamar de qualidade como ser humano. Completaria o meu Dharma pessoal. Isso me permitiria realizar a minha natureza humana no máximo que eu posso chegar. E esse realizar ao máximo me permite ajudar ao máximo, contribuir ao máximo, somar ao máximo. Então essa ideia de Marco Aurélio, de que todos os obstáculos no meio do caminho são para serem superados, são escadas, degraus de uma escada, e nos levar à completude daquilo que a natureza espera de nós. Isso é uma coisa muito interessante. Cícero ele tinha uma frase, o orador romano, que ele dizia: certifica-te de que és um fator de soma na vida daqueles de que participas. Imagine você, a gente subindo todos esses degraus, chegando lá no final, diante dos portões da morte, olhar para trás e dizer: eu dei o meu máximo, eu fiz o que eu pude para ser um pouco melhor do que eu era quando entrei. E para que as pessoas que participaram da minha vida fossem também um pouco melhores. Porque participaram da minha vida. Eu fui um fator de soma. Ou seja, eu realizei todas as minhas potencialidades para chegar a dar a máxima contribuição que eu poderia dar ao mundo. Realizei a minha condição humana. A minha identidade, né? A como minha ser identidade. humano. Imagine você o contrário. Uma pessoa que chega diante da morte, olha para trás e diz: eu só atrapalhei o caminho das pessoas que conviveram comigo e não cresci nada, não somei nada. Então era melhor que não tivesse existido, as pessoas teriam se saído melhor. Fui um fator de subtração. Você imagina o drama de uma pessoa fazer uma síntese de vida como essa? No final da vida, olhar para trás e ver que a obra que construiu... Para um filósofo, a pior coisa que pode haver, existe um ditado, inclusive, que fala sobre isso, é que alguém passe por você e diga: eu passei por ele e não me deu nada. Estava vazio, estava de mãos vazias. Nós temos não só para nós temos para compartilhar e temos uma obrigação de compartilhar. Uma mangueira, por exemplo, ela só precisa de uma manga para gerar outra mangueira. Mas ela produz centenas para ela e para todos aqueles que necessitem dos seus frutos. Ou seja, essa generosidade de gerar para compartilhar, gerar para dar, isso é realização humana. Nós realizamos a nossa natureza humana quando aproveitamos todos os momentos para dar o melhor de nós. Immanuel Kant, que é um grande filósofo do qual eu gosto muito, ele dizia que o ideal humano não se conquista quando você fica olhando para ele dizendo: quero chegar lá, quero chegar lá. Você vai conquistar uma ansiedade, não o ideal. Sim. O ideal humano, ele é uma referência de direção para ver se eu estou andando na direção correta. Mas eu só chego nele se eu trago o ideal para esse momento. Ele vai ser uma consequência das suas... A soma de vários momentos ideais me leva ao ideal. Qual é o ideal desse momento? O ideal do que a gente está sentindo, da empatia que está gerando entre nós duas. O ideal do que a gente está vasculhando dentro de nós para encontrar o melhor para oferecer. A soma desse momento ideal, com outro momento ideal, com outro momento ideal, leva você ao ideal humano. A soma de momentos mais ou menos vai te levar aonde? A tudo, menos ao ideal humano. A mera sobrevivência. Todos os homens morrem, mas nem todos vivem. Apenas sobrevivem muitos. Simplesmente exercem instinto de sobrevivência e instinto de perpetuação da espécie. Bom, isso uma ameba faz. E nós somos dotados de imaginação, de criatividade, de inteligência, de amor, de vontade, para fazer a mesma coisa que um humilde ser unicelular. Ou seja, é no mínimo um egoísmo. E gera um estado de infelicidade muito grande. Para mim, essa frustração, né, da depressão, é muito da pessoa não se perceber como ser humano e não caminhar buscando essa excelência, buscando esse aperfeiçoamento, né? O maior de todos os aperfeiçoamentos é melhor. Ser humano. Ser humano. Aí, ser humano exige o meu melhor a cada momento. Para mim, o melhor conceito de felicidade que eu conheço, eu gosto de colecionar os melhores conceitos que eu já li. O melhor conceito de felicidade que eu conheço é de um filósofo chamado Epíteto.
Ele dizia o seguinte: a felicidade é um verbo, é o desempenho contínuo, persistente, diário de atos de valor. Você imagina que conceito lindo? Isso é lindo, tá? é maravilhoso. Todos os dias, E é tão lindo, momento. e eu ouvi você falando sobre isso, que eu compartilhei essa semana, dia 8, agora foi meu aniversário, e aí eu falei, olha, eu aprendi algo maravilhoso que eu ouvi da filósofa Lucilena, e eu quero compartilhar aqui com vocês. Muito bonito. É diferente quando você percebe que é uma ação e não algo pronto, né? A felicidade. É um verbo, você está se tornando, está conquistando a felicidade a cada minuto. Não tem coisa mais deliciosa do que você chegar à noite, fazer uma reflexão antes de deitar e dizer: eu dei a minha batalha, fiz o melhor que eu pude, eu durmo o sono dos justos, em paz com o céu e com a terra. Um pouco do que Marco Aurélio disse: a morte te surpreende à noite, ela não te surpreende no meio do caminho. Você deu a sua batalha até o final. Ou seja, ela não te surpreende desprevenido no meio do caminho. Ou seja, eu durmo o sono dos justos. O sono dos justos garante um descanso e uma manhã maravilhosa, um recomeçar maravilhoso. E um dia a vida vai acabar e nós vamos ter que entrar no grande sono do justo. É. Estamos batalhando para conquistar o direito a esse grande sono dos justos, essa paz, essa tranquilidade. Recentemente fiz um comentário no canal da Nova Própria e no YouTube de um livro chamado A Luz no Caminho, que é uma obra linda também. Um dos degraus da Luz do Caminho diz o seguinte: busca a flor que desabrocha no silêncio que se faz após a tormenta e não antes. Ou seja, luta na tormenta, dá o seu melhor. Ultrapassou a tormenta, busca a flor que desabrocha aí. Ou seja, essa gratificação de termos dado a boa batalha. Eu dei o meu melhor como ser humano, eu não regateei, entreguei o melhor que eu tinha. Então, né, é não fugir da batalha, né? Caminhar, exatamente. Caminhar, não fugir da batalha, aprender com a batalha. Mas você e poder percebe? terminar o dia. Será que você pode perguntar isso, né? Dei o meu melhor, fiz a minha melhor batalha? Mereço o sono dos justos? Mereço o sono dos justos? A Gibran dizia que os justos... Deito e logo pego no sono, porque... Leia uma passagem do profeta de Gibran, quando ele fala da oração, que ele diz que esses justos, esses homens que dão a sua batalha, durante um sono se encontram todos no mesmo lugar para reforçar-se mutuamente nesse paraíso dos justos, né? À noite acorrem todos aqueles que dormiram em paz, que deram a sua batalha. Agora você percebe como é que a nossa cultura colocou a mediocridade infiltrada dentro de nós? Eu tinha um coleguinha no colégio que quando ele tirava 5,5 na prova, ele dizia que ele tinha dado meio ponto de graça para o colégio, porque a média era 5 para passar. 5,5 ele tinha dado meio ponto de graça para o colégio. Tudo o mais ou menos, tudo o mínimo para passar. Passar para onde? Ir para onde? A gente não saiu do lugar. Na verdade, crescimento significa crescer quanto a graus de consciência humana. Tempo significa, é medido por batalhas que demos em direção ao ideal humano. Imagina que você encontre hoje uma pessoa que tem X dificuldades. Daqui a 10 anos você encontra essa pessoa, ela tem X dificuldades, não venceu nenhuma. Não existiu tempo para essa pessoa. Ela está em causa, ela não entrou em cronos. O verdadeiro tempo não é medido por relógio, é medido por avanços em direção ao ideal humano. Cada batalha bem vivida, onde damos o melhor de nós, é um passo em direção ao ideal humano. Onde houve aprendizado, né? Assim se cruzava o tempo de Cronos e chegava ao tempo de Zeus na mitologia grega, que é a eternidade. Atravessando o tempo e não estacionado no meio dele. Eu passei para onde? Não saiu do lugar. É o feito melhor que perfeito. Com certeza. Tem um projeto que é a nossa missão do Instituto, que leva meu nome. A gente desenvolve por muitos anos o projeto Formando Campeões e agora a gente está só ajudando uma creche em Sobradinho, mas a missão do Instituto é ajudar a formar pessoas comprometidas com um mundo melhor. Formando campeões, campeões na vida, que é essa história de você buscar ser melhor. Que é o que... E você percebe que as coisas mais valiosas da vida não admitem regateio? Amor. Chega para uma pessoa e diz: eu te amo. Quanto que você me ama? O que deu?
O melhor que eu pude, não. Eu te amo com o maior amor que eu pude vislumbrar até agora, mas amanhã amarei melhor. Justiça. Eu sou justo. Quanto que você é justo? Só o que deu. Quando não deu, eu dei um jeitinho. Você não é justo. Você é um oportunista. Então, você preza pelas aparências. Ou seja, amor, justiça, integridade. Não aceita 50%. Não aceita meio termo. Ou você é ou você não é. Ninguém é justo pela metade, nem ama pela metade, nem é íntegro pela metade. Ou seja, as melhores coisas, as coisas mais preciosas da vida, ou você se dá inteiro para elas ou não as tem. É 100%. Não admitem regateio. Amor da minha vida, Romeu chegando para Julieta e te dizendo, eu te amo 50%. Acabou, não tinha Shakespeare. Leonardo da Vinci pintando a Mona Lisa, eu vou fazer 50% bem feito. Michelangelo diante do Davi, 50%. Vamos e venhamos. Nós não teríamos Pietà, não teríamos Mozart, não teríamos Leonardo da Vinci se nós fizéssemos o feito e não o perfeito. É verdade. E são as melhores coisas que temos. Eles são uma parte de nós, que nos inspira a ser tão grande quanto eles. Aqui tem uma pergunta aqui, é um comentário do Carlos Eduardo Nogueira Lodo. Ele é um filósofo também. Deixa-me ver aqui a pergunta dele. Ele inclusive, é mestre de Taekwondo. Que interessante. Inclui-me entre os sem rumo hoje. Não tão jovem, muito boa abordagem, mero conhecimento não garante virtude ético-moral. Aristóteles a dirigia tal tipo de crítica à abordagem platônica. Aí agora a virtude... Espera Ai, Senhor. A virtude... Fica esses bonequinhos aqui atrapalhando, sabe a minha leitura, gente? A virtude... Como é que é? A virtude depende da prática que gera o hábito, porém vamos lembrar a educação como completa passa pela prática e pela formação dos bons hábitos. Não chegou, fez um comentário. Sim, eu conheço a teoria aristotélica, inclusive em relação à felicidade, às virtudes teóricas e práticas, mas eu ouso dizer, não querendo rebater Aristóteles, quem sou eu, que a gente tem que considerar isso e considerar um outro aspecto também, que vários outros filósofos abordam. O próprio Kant fala muito bem sobre isso no Fundamentos da Metafísica dos Costumes, que é o seguinte, você percebe que tem uma diferença entre comportamento moral e consciência moral? Comportamento moral, eu arrumo minha cama, eu limpo o estádio quando termina o jogo, eu obedeço a fila. Por quê? Porque existe um adestramento que diz que se eu fizer isso, eu sou culto, eu sou civilizado, eu sou primeiro-mundista. Mas em algum momento, quando eu faço isso, eu penso no outro, eu penso no valor que tem a limpeza em si, a pureza em si. Quando eu limpo fora, eu estou limpando dentro também. Eu faço pensando na felicidade que isso vai proporcionar? Não. Então é comportamento moral, é adestramento que se adquire só através do hábito. Mas a consciência moral só se adquire através da reflexão. Ou seja, se eu fosse Robinson Crusoe e morasse numa ilha, eu ainda faria isso, porque isso me humaniza. E ao me humanizar, me dá felicidade. A felicidade humana como prática de atos de valor, ainda que ninguém veja, ainda que não haja nenhuma recompensa social, ainda que não haja nenhum adestramento que me puna ou me recompense. É que falávamos ainda há pouco sobre os cataclismas quando ocorrem e a oportunidade das pessoas quebrarem, rachar o verniz e mostrarem aquilo que realmente são. Então, quando no Brasil existe muito isso, esse complexo de inferioridade coletivo do brasileiro, porque nos outros países são muito educados. Eu digo, olha, cuidado com isso. Eles têm mais verniz, não? Um comportamento implícito dentro de todo um pacote de instruções, tá, que é cumprido rigorosamente para obter uma determinada posição social, uma determinada colocação dentro da sociedade. Mas você não sente sentimento, preocupação pelo outro. Pode haver em certos casos, mas não é a generalidade. Eu faço isso porque eu sinto que você fica bem quando entra num ambiente limpo, quando entra numa fila onde as pessoas se respeitam. Faço isso porque eu gosto do respeito, é uma virtude que me traz felicidade. Eu entendo o que ela é. Respeito vem de respícere, olhar mais uma vez, saber ver. Ver o que há de humano por trás de qualquer ser, ver o que há de divino por trás de todas as coisas. Ou seja, a consciência moral vem de vida interior. O comportamento moral
de um mero hábito, adestramento. Os hábitos são muito bons, mas não geram virtudes realmente. As virtudes morais geram virtudes intelectuais, como dizia Aristóteles. Ou seja, saber fazer, mas saber por que se faz, não. É a ideia do know-how, saber como, mas saber por que, não. Isso é reflexão, isso é vida interior. Isso é uma formação em valores. Tá, isso é filosofia, claro. Eu queria que você falasse para a gente um pouco a respeito de medo. Eu acredito que o medo é uma das coisas que paralisa muito as pessoas. É o medo de não ser aceito, é o medo de não ter o resultado, o medo de mudar. Isso é bem interessante, porque não sei se você já percebeu... Como dominar o medo. Você já percebeu em algum momento, quando a gente lê livros a respeito de grandes guerreiros do passado, tem um romancista histórico contemporâneo nosso, que é o Steven Pressfield, que ele escreve sobre os 300 de Esparta, um livro maravilhoso chamado Portões de Fogo, e vários outros livros, inclusive históricos mesmo, como de Júlio César. Virou um filme, né? Não foi ele que gerou o filme, né? não. Foi um desenho, foi uma história em quadrinhos que gerou o filme. Mas ele tem filmes também, né? Ele tem filmes. É aquele... Eu me recordo agora, A Lenda de Bagger Vance, em inglês. No Brasil recebeu Lendas da Vida, não é isso? É um filme dele. Ele é maravilhoso, Pressfield. Ele e os próprios livros de época, como, por exemplo, Comentários à Guerra Gálica, de um Júlio César. Sabe o que você percebe? Os grandes guerreiros da história tinham medo. E o medo não é mal em si. Ele é um aviso da natureza para que você fique mais atento. Mas ele não inclui em si que você deve se deter. Percebe? Isso é um condicionamento, é uma associação que a gente fez no nosso momento histórico. O medo, você colocou ele na tua frente te freando. Você pode colocar atrás de você te impulsionando. Eu estou com medo, opa, significa que ali vem algo novo. Então eu vou caminhar mais devagar e com atenção e com prudência. Mas me deter, não. Nós, na nossa sociedade, que geramos uma escravidão da chamada zona de conforto, tive medo significa que tem algum risco, então eu não avanço. Agora imagina você, a própria palavra filosofia. Filosofia é amor, é sabedoria. Se eu amo e estou buscando é porque ainda não tenho. Se eu ainda não tenho é porque quando ela surgir vai ser algo novo na minha vida. Se diante do novo eu sempre tenho medo e sempre retrocedo, que chance eu tenho de me tornar melhor do que eu sou? Toda vez que aparece algo novo, eu vou para trás. Não vou mudar. Estou condenado a ser uma cópia de mim mesmo até o final da vida. Simplesmente a natureza vai cumprir o seu papel, meu corpo vai mudar. Eu mesmo vou permanecer no mesmo ponto. Então, o eixo cartesiano onde eu estou no zero. Ou seja, rolo na horizontal, o tempo cronológico. Mas na vertical, que é o tempo interno humano, não saio do lugar. Ou seja, o medo ele é um aviso de prudência, mas ele não é uma placa de pare. Muito pelo contrário. Pessoas que, estimuladas pelo seu medo, avançaram, fizeram coisas grandiosas. Steven Pressfield, esse autor que eu falei ainda há pouco para você, ele tem um livro, eu recomendo, se tiver a oportunidade de ler, você vai amar. Se chama A Guerra da Arte, onde ele fala de vários escritores, fala de um ator, que eu não me recordo o nome agora, que ele dizia que já idoso ainda sentia medo antes de aparecer diante das câmeras. Passava mal, às vezes, suava frio, respirava fundo, lavava o rosto e ia. O medo nunca o deteve e se tornou um grande astro. Não apenas conhecido, mas muito bom mesmo como ator. Ele falava de vários grandes competidores de esportes, artistas, que ao invés de se sentirem freados pelo medo, se sentiram impulsionados. Porque o medo indica, ali tem algo que eu não conheço. E se eu quero crescer, eu tenho que ir na direção do desconhecido. O conhecido já foi dominado, já está para trás. Então, avançar com prudência. Não é uma questão de parar o medo, mas evitar que você tenha medo de ter medo, que é o pânico. Como nós não estamos preparados para a sensação de medo, porque queremos segurança, segurança como sinônimo de estabilidade, que é uma passividade cômoda. Quando surge o medo, nós ficamos com medo do medo. Aí gera o pânico, que gera uma tendência irracional de salve-se quem puder. Querer salvar a própria pele, que é a pior solução. Percebam que num espetáculo que acontece alguma tragédia, pega fogo, às vezes morre mais gente pisoteado do que queimado. O desespero, né, na hora. Ou seja, o pânico é sempre a pior solução. É aquele que faz as pessoas se atirarem pelas janelas. Então, se tentassem descer as escadas, tinham a chance de chegar chamuscados lá embaixo. Atirando a janela, chance zero.
Pânico é um péssimo conselheiro, mas é o descontrole que vem para a pessoa não saber lidar com o medo. Medo, opa, deixa eu observar, ver se tem aqui algum risco. Vou caminhar pé ante pé, com a minha atenção máxima, mas não vou parar. Lógico, eu tenho que sair daqui melhor do que eu cheguei, eu tenho que realizar uma obra, eu tenho que dar um recado ao mundo, eu tenho uma missão. Então, o primeiro passo, então, é encarar o medo, né? E a gente Saber faz muito isso no conviver dojo, com ele. no ringue, a gente faz muito isso. Saber Tem que conviver com dominar ele, o como se medo. fosse um conselheiro que te Conviver diz, com ele. atenção, ele não é um conselheiro que te diz pare. Quem diz pare é o pânico, o medo diz atenção. Então cuidado para não confundir, superar o medo, honestamente, cara. Não sentir nenhum medo, eu acho que seria um prejuízo, ficaríamos temerários. Acho que só os loucos, né? Os Com certeza. descompensados é que agem sem medo algum. Não sei se você já ouviu falar, tem um livro, inclusive. Eu consegui baixar na internet a grande arte. A Guerra da Arte. Você já leu aquele livro que é Scott e Amundsen na conquista do Polo Norte? Não. Polo Norte? Não, Polo Sul, perdão. Eu não conheço muito da história, talvez você, atleta, conheça melhor do que eu, mas você percebe que Scott estava em busca de honras e Amundsen estava em busca de uma descoberta que acrescentasse ao mundo, que acrescentasse a ele mesmo, de vencer os seus limites, era bem prudente. E a busca dos dois, Scott querendo chegar em primeiro e Amundsen querendo chegar da forma correta. E o desenlace que isso teve historicamente, todos os dois sentiam medo. Tá? E o medo foi um conselheiro para Amundsen, tanto que ele chegou lá. Scott morreu no meio do caminho. Então é um livro interessante porque mostra um fato histórico de como saber lidar bem com o medo. Não deixar que ele te detenha. Ele não é o culpado, o medo. Professora, eu vou ter que convidar para você voltar aqui, porque a gente está com o tempo acabando. Eu quero perguntar para o Gabriel se a gente ainda pode esticar um pouquinho mais, porque a gente teve alguns minutos começando depois, só para a professora falar para a gente um pouco sobre vencer a resistência e ser profissional. Como é que pode ser um pouquinho mais? Então, fala aqui um pouco para a gente de vencer a resistência, como vencer a resistência, né? Que é esse trabalho também, né? Da grande arte, né? A guerra da arte. Também. Esse conceito de resistência e ser um Não, profissional porque tem a arte da é guerra, a nomenclatura da Guerra da Arte de Pressfield, que eu recomendo fortemente. A gente, dentro da filosofia Nova Acrópolis, sempre usamos esse conceito baseado num clássico indiano, que é o Bhagavad Gita. Então, resistência era os Kauravas, era aquele elemento que a gente tinha que confrontar, que não estava ali para nos derrotar, mas para nos promover. Tá? E depois nós incorporamos a linguagem do Pressfield aí, porque é mais ou menos a mesma coisa. Aliás, é universal. A guerra interior é universal em todas as mitologias, em todas as tradições. O homem tem que ser vitorioso sobre si mesmo. Dhammapada budista diz, mais do que aquele que vence 1000 batalhas, é aquele que é vitorioso sobre si mesmo. Tá? Então, essa questão da resistência, a primeira coisa que nós teremos que aprender, ela é uma força impessoal da natureza, que coloca um obstáculo, mas não é para te deter, é para que superando você se torne maior. Não tome como alguém está me perseguindo, eu sou um azarado, a vida está me perseguindo, porque só isso já te bloqueia. Nem as pessoas que entram na nossa vida, elas não têm defeitos por nossa causa. Elas têm defeitos porque é a melhor coisa que elas lograram ser. Elas têm defeitos e entraram na nossa vida porque nós precisávamos conviver com isso. Nós atraímos, nós chamamos. Não é uma questão pessoal. Então, despersonalizar os problemas. Tomar a resistência como um obstáculo da natureza que se processa em todos os planos. Você tem uma belíssima cachoeira porque a natureza colocou pedras diante de um curso de água e uma queda violenta. Ele superou essas pedras e se tornou uma bela cachoeira. Límpida, talvez o rio lá em cima estivesse poluído, mas ao passar por todas aquelas dificuldades ela se tornou límpida. Então a resistência é uma ferramenta de purificação que é utilizada em toda a natureza. Eu gosto de contar uma história, que é uma historinha popular, que se usa muito, roda muito por internet, inclusive, que havia um cavalo que caiu dentro de um poço, e as pessoas olharam e disseram, não, ele já é muito velho, vai dar muito trabalho tirá-lo dentro desse poço. Vamos jogar terra, que assim ele morre mais depressa. Não vou entrar no teor da crueldade da história, né? Mas eu sei que começaram a jogar terra dentro do poço e o cavalo, ao invés de se conformar, começou a relinchar, sacudir e pisotear a terra. E essa terra caía sobre as suas patas, ele pisoteava, o poço ia ficando mais raso.
Até que chegou um determinado momento que o poço estava tão raso que ele pulou fora e saiu. Mas se ele não tivesse reagido, tivesse ficado se vitimizando lá no fundo, teria morrido soterrado. A mesma terra que o soterraria é a terra que o resgatou. Simplesmente a maneira como nos colocamos diante da resistência. A resistência foi feita para ser superada e gerar mais energia adiante. Ela não foi feita para nos deter. Considerar como algo impessoal, faz parte da lei da vida. Então, assim, a gente pensar como que a gente tem encarado a resistência, né? Se a gente tem encarado ela como uma etapa, né? Um degrau para aprender, para crescer, ou se a gente tem se acovardado. Eu fico com medo de usar algumas determinadas palavras, porque não, acovardar, tá ligado? Agora vai falar outra. O sentido da palavra, Carla. Uma coisa que também eu teria que ter cuidado ao falar, porque hoje é muito praticada e eu não quero ferir suscetibilidades, mas é que um dos piores vícios que o homem atual pratica, assim como se fosse um esporte, é a vitimização. Ou seja, quando você se sente vítima, você acha que você não tem que reagir, quem tem que reagir é o outro. Tá? Eu costumo brincar com os meus alunos que é a segunda maior invenção do mundo. A primeira é a roda, a segunda é colocar a culpa de tudo no outro. Só tem uma contraindicação, quem tem que mudar é ele, não você, então você não pode fazer nada. Não pode mudar nada, se você não reconhece, o que você não reconhece, você não muda, né? E uma pessoa que não se responsabiliza por nada, se eu não sou responsável por nada, como você me chamaria? Um irresponsável, não é isso? Ou seja, a vitimização gera irresponsabilidade, gera debilidade e acomodamento nessa debilidade. Então, cuidado para não nos considerarmos vítimas do mundo. Várias outras pessoas, diante das mesmas circunstâncias, saíram do outro lado. Então, é possível. Você lembra quando você era criança, que a gente chegava no colégio e tinha estudado, tirava uma boa nota, os coleguinhas ficavam furiosos, porque se todo mundo tirasse zero, era culpa do professor? Como você tirou nota, você provou que era possível e expôs a debilidade de todo mundo? Então, existe quase que um acordo tácito em prol da mediocridade no nosso mundo atual. Se alguém reage, é tomado como traidor, porque provou que isso é possível. As pessoas, às vezes, ficam rancorosas com quem reage. Desperta muita inveja isso, né? Essa atitude. Ela faz algo diferente. Quando, na verdade, a própria inveja é um vício, porque ao invés de você querer subir até quem subiu, você quer rebaixá-lo ao teu nível. Porque aí fica todo mundo acomodado, na mesma piscina de lama, e ninguém faz nada e somos felizes com isso. A gente realmente está com o nosso tempo esgotado, professora, mas eu queria perguntar para você, é uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui, o que é mais importante na vida? O mais importante na vida é honrar o fato de estarmos vivos, ou seja, vivê-la como seres humanos. A natureza precisa de plantas, elas dizem presente, fazem fotossíntese. A natureza precisa de animais, eles dizem presente, exercem os seus instintos. A natureza precisa de homens, a vida precisa de homens. Nós precisaríamos dizer presente e exercermos valores, virtudes e sabedoria. É o que se espera de um ser humano no esquema da natureza. Ou seja, a coisa mais importante da vida é honrar a vida, honrar o que ela espera de nós. Nós temos uma possibilidade de vida humana, isso é fantástico. Honrar as ferramentas que ela nos deu, usando em prol da natureza como um todo, ser um fator de soma, contribuir, trabalhar a favor da vida e não contra ela. Contribuir, trabalhar a favor da vida, olha, fica bem longe de uma visão egoísta, viu? Mas de uma visão solidária, né? A vida como um todo, e não apenas a sua existência particular. Porque valores, virtudes e sabedoria transbordam para toda a humanidade. Nunca são só para você. Professora, eu queria assim que você terminasse assim dando uma dica de alta performance da professora e você contasse a história que eu pedi para você contar do Ramar com o... Sim, conto já já. Então a dica que eu coloco... finalizar aqui, porque a gente já está com o tempo, já esgotou já. A melhor coisa, eu costumo dizer que a vida é como um funil, tem 1000 formas de você entrar num problema. Para sair só tem uma, vontade. Determinação, vontade. Não tem outro jeito. Não interessa que eu cheguei aqui por 1000 causas, para sair só querendo estar lá, acelerando e indo. E vontade, no nosso momento evolutivo, tem 2 componentes. Decisão no plano mental e perseverança e constância no plano físico. Eu vou, eu sou, eu quero, meu coração já está lá. Você sabe que isso é a origem da palavra coragem, né? É core, o coração. Né? Ele já está lá, você vai se unir a ele. Heroísmo vem de Eros, amor, segundo Platão.
no crátilo. Então, vontade é decisão no plano mental e no plano físico, sem pressa e sem pausa, perseverança e constância. Se alguém quer te deter, ele pode te segurar no plano físico, quebrar o teu ritmo. Isso vai te atrapalhar, mas você retoma. Mas ele pode entrar no teu plano mental e perguntar, será? Será que vale a pena você ser um ser humano tão bom assim? Ah, mas isso não traz tantas vantagens. No que você duvida, perdeu tudo. Por isso eu dizia que a diferença entre consciência moral e comportamento moral é a diferença entre perseverança e constância sem decisão e com decisão. Ou seja, o plano mental, eu sou, eu quero, eu vou, como dizem os orientais, meu coração já está aos pés do Senhor do mundo. Só falta o resto do corpo e se encontrar, recuperar o seu coração. E a questão do Hanuman, que é lindo, chega um determinado momento que Rama, esse príncipe, que era uma encarnação do Deus Vishnu, resolve voltar aos céus. Ele tinha terminado a sua missão. E esse macaco Hanuman era o seu mais fiel servidor, chegou a salvar a sua vida, inclusive, numa ocasião. Aí ele chega e quer recompensar todos os seus servidores, ele tira um bracelete de ouro do seu braço, o príncipe Rama, e dá para Hanuman. Hanuman, que era macaco, ele pega o bracelete, morde, cheira, quebra e joga fora e diz, Rama, isso aqui só parece ter valor, mas não vale nada, não tem teu nome escrito em lugar nenhum. Aí um dos generais de Rama, que era Vibhishana, chega para ele e fala, mas que macaco idiota, você jogou fora um bracelete maciço de ouro, que não tinha o nome de Rama, então joga fora o teu corpo também, não tem o nome de Rama. Aí Hanuman pega com as suas unhas e rasga o corpo, rasga o seu peito e abre o peito e mostra. Não havia uma única vértebra que não tivesse escrito Rama, 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 Rama. Enquanto você não tiver até a última das tuas vértebras escrito bem, justiça, bondade, honestidade, fraternidade, integridade, as coisas não vão ter valor, nem você mesmo vai ser dotado de valor. Tá? Até o mais fundo de nós, a nossa última vértebra, tem que estar gravada a ferro e fogo o ser humano, com todos os seus valores e atributos. E aí sim, tudo mais será dado por acréscimo. Muito obrigada, adorei estar aqui com você, sou sua fã. Muito obrigada. Obrigada. E espero que tenhamos abertas. outras oportunidades. Teremos sim, vamos agendar. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês aí. Eu quero agradecer a você pela sua audiência. Então é decisão, perseverança e constância. Os